Rádio Bandeirantes. Opa, vamos lá. O deputado Vicente Cândido, eu mesmo critiquei muito o deputado quando ele lançou a primeira ideia dele da reforma política. Depois eu revi minha posição, viu, deputado? E eu acho que realmente o voto em lista fechada talvez seja uma boa ideia, porque aí vai ser uma oportunidade para o eleitor rejeitar no atacado essa corrupção toda que está incrustada nos partidos. Mas parece que a ideia foi esquecida. O que aconteceu com a proposta da lista fechada, que agora só se fala em distritão para cá, distritão para lá? Acho que o debate sobre o modelo de votação não vai se restringir a 2018. 2018 tem lá uma frente defendendo o distritão. Tem no meu relatório o sistema atual melhorado para a gente superar isso, passar para 2018 e implantar um sistema mais coerente com o financiamento público, mais barato e em sintonia com o que faz o mundo democrático, que é o modelo inspirado no modelo alemão, que é o distrital misto já a partir de 20. Tendo em vista que as eleições mais caras no Brasil são as eleições municipais. Para então, isso a gente vai ter que engolir o distritão, deputado, agora em 2018? Tem força lá, mas não acredito que seja tranquilo, né? Porque a PEC precisa de 308 votos e o sistema que eu estou propondo é maioria simples, né? Isso daria uma melhorada no sistema atual para fazer uma transição e a gente poder implantar uma reforma política com mais consistência, com mais mudança, não só o modelo de votação, mas também votando outras matérias importantes, sinalizando para a sociedade que nós vamos fazer uma reforma política para a sociedade, não só para os políticos, não só para os partidos políticos. Deputado, Eduardo Oineg, boa tarde. Boa tarde. Tem algumas questões na reforma política que são importantes. A gente fala sempre, né? O Brasil tem partidos demais, é preciso reduzir o número de partidos, precisa criar uma cláusula de barreira. E, de fato, tem partidos demais, lideranças demais e tal. Agora, os partidos que vão ficar são justamente os partidos, um número menor, são justamente os partidos que apareceram nas denúncias dos últimos anos. Então, são os grandes partidos brasileiros, as grandes estruturas, são as estruturas que estão respondendo às denúncias. Então, a gente tem uma questão que está fora dos partidos pequenos, que é a questão da ética, dos princípios. E que isso, a reforma política propriamente, ela não tem como atacar porque diz respeito às pessoas. De que forma a redução dos partidos, na sua opinião, na sua visão, na sua interpretação, vai melhorar esse ambiente que, de certa forma, está tóxico pela quantidade, mas também pela qualidade? Olha, primeiro que a pulverização partidária no Brasil, hoje são 28 no Congresso Nacional e 35 que concorreram, e tem mais 40 aí credenciados pelo TSE que possa concorrer, foi culpa do Supremo Tribunal Federal. Em 2005, 2006, o Congresso Nacional votou a cláusula de barreira de 5%. 5% são poucos países que praticam, e o Supremo, em nome da liberdade partidária, acabou derrubando essa questão e hoje faz a meia-culpa. Então, nesse aspecto, nós temos que dividir essa responsabilidade com a justiça brasileira. Nós devemos votar na PEC 282, que a partir de 2018, a gente começa a fazer esse enxugamento. 1,5% em 2018, 2% em 2022 e assim por diante até chegar a 3%. O povo vai ter uma oportunidade de fazer a reflexão em 2018 e escolher, olha, se esses partidos que estão aí não reflete, né, o interesse do eleitor, não contempla, nós tem aí 28 partidos, 35 partidos para ser eleitos a partir do ano que vem. Viva a democracia, viva a liberdade partidária. Quem apresentar o melhor programa para o Brasil, o melhor programa para o Poder Legislativo no Congresso Nacional, levará a ganhar as eleições. Né? Nesse aspecto, eu acho que tem aí uma comodidade para o eleitor, falta de partido, falta de opção, não será. Tem partido que não está envolvido em lugar nenhum. Se conseguir apresentar um programa que seja coerente, que dá conta das demandas, né, do Brasil, ganhará a eleição. Isso é simples assim. Deputado, o que aconteceu com a tal da emenda Lula, hein? Que ampliava a proibição para prisão de candidatos antes das eleições, ela foi incluída na reforma, depois retirada. A emenda Lula foi mais uma maldade da imprensa. Ficou desse jeito. Ela não beneficia o presidente Lula. Tanto é que numa conversa comigo no final de semana passada, ele falou, retira, já que é minha, eu não sou beneficiário e estou pagando por isso. Então retira, estou retirando do relatório. Quem pediu a emenda Lula foi um monte de outros deputados de partido, menos o Lula.
Né? E outra, não tem novidade nenhuma na emenda Lula. Já existe a proteção hoje aos candidatos por 15 dias. Se protege por 15 dias, pode proteger por 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não vejo nenhum fantasma nisso. Mas como a imprensa tratou de classificar como emenda Lula, ele falou, já que eu sou dono dela, pode retirar esse negócio. Mas o senhor pessoalmente achava positiva essa proibição de prisão eu até acho, 8 meses? Tanto acho que eu coloquei no relatório. Mas aí só porque o ex-presidente Lula pediu para tirar, o senhor retirou? Não é dele. Vocês falaram que é dele, então ele retira. Não, o senhor é o relator da reforma, né, deputado? Aí o senhor está provando que é tá dele, bom, mas deputado. por que ele vai pagar e eu vou pagar por uma coisa que ele não é beneficiário? Que é maldade pura da imprensa. Por que isso? Não, mas não é então, que é só maldade pura, né, deputado? Quem quiser recolocar a emenda, recoloca. Lá no plenário é soberano, tanto da comissão como o plenário da casa. Vai lá e destaca e a gente mantém, por esse caso. É que o assunto irrita o senhor, deputado, e nós não queremos brigar com o senhor, mas que eu não entendi, eu não entendi o que você falou. Esse assunto irrita o senhor, entendeu? Mas essa proposta realmente, o senhor vai me desculpar, mas é óbvio que só podia ser para beneficiar o Lula. Quem mais? Mas na tua opinião, na minha não, e no que está escrito no texto da lei também não. Mas então explica pra gente, por que o senhor botou a tal da emenda lá? Não vou nem chamar de emenda Lula, porque eu quero o senhor tranquilo para responder. Porque vários, eu achei que faz sentido, e conversando com vários deputados, por exemplo, de partidos de líderes, eu achava que fazia sentido, e coloquei, foi isso. Então, e qual o sentido que faz? Explica pra gente que a gente quer entender. Nesse momento que vive o Brasil, de uma forte judicialização da política, né, de uma política policiada, faz sentido você criar uma proteção aos candidatos. Aliás, já existe hoje. Mas não era melhor que já estou dilatando o prazo, eu só estou dilatando o prazo, ela já existe, eu não inventei o texto. Não era, mas é 15 dias, né, deputado? De 15 dias para 8 meses. Mano, quem é protegido por 15 dias pode ser protegido por 2 meses. Mas o senhor não acha que era mais fácil se os políticos começassem a se comportar bem para que não tivesse necessidade de prender político no Brasil? Também acho fácil se o judiciário estivesse só no campo dele, só nas competências dele. Se a polícia se ativesse, o Ministério Público só no campo dele também acho fácil. Mas prender ladrão é função do judiciário, deputado. Prender quem rouba é função do judiciário. É uma coisa, agora prender pessoas injustamente como abuso de autoridade é outra coisa. Deixa eu colocar deputado, é o Eduardo Oineg de novo. Deixa eu colocar uma outra questão. Numa entrevista que deu à Rádio Band News ontem, o presidente da República defendeu a ideia da adoção do parlamentarismo, né? Nós estamos falando de reforma política e nós estamos falando de parlamentarismo. Eu queria ouvir o senhor sobre parlamentarismo, queria saber do senhor também se uma mudança de sistema de governo modifica os padrões éticos, porque a Alemanha é parlamentarista, mas o Haiti também é parlamentarista. E nós temos um sistema presidencialista nos Estados Unidos que funciona maravilhosamente bem há 228 anos e aguenta até um Donald Trump. Olha, eu sou parlamentarista, mas não defendo que seja isso implementado agora. Eu acho que isso pode ser objeto de um plebiscito mais para frente. Estou até estudando uma possibilidade dessa natureza. Vou conversar com mais líderes sobre isso. Eu acho que a gente poderia, talvez, encaixaria mais na cultura brasileira o semipresidencialismo, nos moldes da França ou de Portugal. Mas aí eu concordo contigo, não é um sistema de governo, um sistema de votação que faz uma cultura ética. O que faz uma cultura ética é um comportamento, é educação, um choque cultural no povo, é um processo educacional bastante rigoroso, você discutir a ética, a cidadania dentro da sala de aula, fora da sala de aula, é isso que vai criar um comportamento de um povo civilizado, de um povo que respeite o direito dos outros, que tenha uma participação cívica mais avançada. Mas por que o senhor acha que a gente tem que rediscutir o parlamentarismo? Parlamentarismo, presidencialismo, isso eu acho que... Mas o senhor defende até eventualmente um plebiscito. Mas nós já fizemos um plebiscito. Por que nós vamos voltar nesse assunto? Esse assunto já foi resolvido. O Brasil é presidencialista. Por que o Brasil não pode continuar presidencialista e buscar virtudes que são das pessoas e não do sistema? Por que a gente atribui ao sistema defeitos que são das pessoas e do manejo e da gestão? Eu acho que o sistema do Brasil está exaurido, esse presidencialismo de coalizão. Eu acho, como um monte de outros acham, que o parlamentarismo é melhor ou o semipresidencialismo seja melhor.
nós precisamos dar um choque cultural e de política no Brasil. Eu acho que a mudança nesse sentido faz bem. O fato de ter feito um plebiscito em 93 não quer dizer que não possa fazer outro agora, não possa abrir esse debate e ver o que deve ser feito. O sistema político do Brasil está exaurido, precisa ser mudado, e a gente não deve ter medo de mudar, desde que seja uma mudança para avançar. Mas, repito, não acho que seja o sistema que vai fazer um povo mais ético ou menos ético. O que vai fazer isso é na sala de aula. Pode ser no presidencialismo, pode ser no parlamentarismo, no semipresidencialismo, na monarquia, pode ser qualquer outro sistema. Mas que o Brasil precisa mudar, precisa mudar muito radicalmente em termos de cultura política, quer seja qualquer regime que seja. Deputado, pelo que o senhor tem conversado com seus colegas, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual é o que o senhor acha que vai ser o mais provável formato de financiamento da próxima campanha eleitoral agora em 2018? Porque isso está em aberto ainda, né? Não, está no texto, quero votar na terça-feira na comissão. Uma das medidas da PEC, da emenda constitucional que nós queremos votar, é constitucionalizar um fundo de 0,5% das receitas líquidas, que daria uns 3 bilhões e meio para o ano que vem. E a partir do ano que vem, uma receita líquida de 0,25%, que daria uns 2 bilhões de reais. Isso acho que fica bastante em sintonia com as campanhas aí do mundo democrático. Para o ano que vem ainda seria um pouco mais caro, porque não vai dar tempo de mudar o sistema de votação. A partir de 2020, eu estou apostando que a gente implante o modelo alemão e derruba o custo de campanha radicalmente. Mas para o ano que vem... Como é que o senhor fez essa conta? Como é que chegaram a essa conta de 3,5 bi ou de 0,5% da receita líquida? Por que esse o número? Cruzando várias informações. A campanha de 2012 de prefeitos e vereadores custou, ao preço de hoje, uns 7, 8 bilhões de reais. A campanha do ano passado sobre um novo regime, a falta de a proibição do Supremo de não poder ter financiamento de empresas, custou 3 bilhões e 200 milhões de reais no que está consolidado no TSE, ou seja, caiu a 40% do preço da última campanha de 2012. A campanha de 2014, ao preço de hoje, é uns 6 bilhões e meio, 6,200. Então nós estamos calculando aí que ainda sem mudanças radicais no processo de votação, ela daria para fazer uma campanha mais enxuta, uma campanha mais curta, por uns 3 bilhões e meio de reais, eu acho que seja bastante razoável. Ainda é caro para financiamento público, mas é o que será possível fazer para 2018, contanto que a gente vota uma mudança mais radical a partir de 2020. E em relação ao programa de TV... A gente sabe que... Opa. Desculpa, Pedro, pode seguir. Não, eu só queria saber em relação ao programa de rádio e TV, aqui que prevê aí a mudança na reforma política, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Só estou mudando para o segundo turno, que hoje são 20 minutos, 10 minutos para cada candidato. Nós vamos cortar pela metade, será 5 minutos para cada candidato, rádio e televisão, no segundo turno. No primeiro turno já teve a mudança na última reforma em 2015 e achamos por bem não alterar esse procedimento, vai ficar o que é hoje. Ô deputado, o seguinte, vai custar muito caro para o cidadão brasileiro pagar esses 3 bilhões e meio a mais que o senhor está prevendo aí na sua emenda. Mas se tiver ganho para o eleitor, a conta vai ser barata, porque a eleição de 2010, por exemplo, quando havia financiamento privado, teve toda a trambicagem que a gente viu aí. A última eleição, a mesma coisa, né? Com uma única empresa financiando por fora quase 2 mil políticos. Agora, eu quero saber do senhor o seguinte: a gente sabe que os políticos ganham condição econômica para viabilizar a sua campanha, mas o que o cidadão ganha para pagar uma conta tão salgada dessa? O que o senhor acha que muda em relação à qualidade moral do pleito? Nada mais caro para um país que uma crise como a da Lava Jato. Está centrada basicamente no sistema de campanha. É evidente que tem gente que se locupletou com isso, mas uma boa parte da crise da Lava Jato se resume no financiamento de campanha. Quanto está custando para o Brasil isso? Então, se você calcular por aí, 3 bilhões e meio será barato. O dinheiro mas o que garante para o eleitor que vai haver essa mudança? Porque isso me parece muito mais cultural do que propriamente por determinação da condição econômica, deputado. É a fiscalização, é o trauma, novos paradigmas, novos parâmetros para fazer campanha,
todos os cuidados que a gente vem tomando. Se você acha que 2014 foi ruim, 2012, imagina 10 anos atrás, há 20 anos atrás, como era o Brasil. Já foi pior do que isso. O que está vindo agora é a transparência, a fiscalização, os órgãos, as instituições funcionando, o Ministério Público, a polícia, tá certo? É o legislativo, a imprensa que está funcionando. Então, parece que está pior. É que antes não aparecia, antes não deixava investigar, antes não tinha o desdobramento. Tá certo? Agora eu vou fazer uma provocação com o senhor. Um trauma que a gente está vivendo hoje com a Lava Jato. Quantos empregos nós estamos perdendo? Eu vou fazer uma provocação com o senhor. A imagem do Brasil lá fora e tudo mais. Tá? Eu vou fazer uma provocação com o senhor. O senhor não me queira mal por isso, mas o senhor estava reclamando que está judicializado, que a justiça não cumpre seu papel, que estão criminalizando a política, mas o senhor acabou de elogiar isso aí, ué. Elogiar o que é correto, que não teve abuso de autoridade, que não teve excesso, que não teve... O que desrespeitou o devido processo legal, eu abomino. Tanto é que eu tenho medidas legislativas nesse aspecto. Teve muitos abusos na questão da Lava Jato. Tem muito impetulância do Ministério Público que a gente não deve aturar. Não estou aqui condenando a instituição como um todo. São membros das instituições que acabam exagerando. E cabe ao legislador normatizar isso. E o Congresso Nacional tem sido até negligente com isso. Por exemplo, esses que querem aproveitar do teu cargo, da toga, da tua condição de imunidade e tripudiar em cima da política, como está vendo agora o Dallagnol querendo ser candidato. Por que esse rapaz tripudiou em cima da política para depois se lançar candidato? Não precisa fazer isso. Não precisa abusar. Mas, deputado, não há confirmação dessa candidatura. Isso aí é uma suposição que não tem absolutamente base fática. O Dallagnol não é candidato. Independente de confirmar ou não, independente de confirmar ou não cabe a um promotor, a um juiz, ficar falando para a imprensa, dando entrevista. O juiz tem que falar nos autos. Ele não precisa ficar... O problema é que eu acho que vocês da política, vocês acham que vocês estão acima da lei. Essa que é a impressão que o eleitor tem. E a impressão que eu pessoalmente tenho, viu, deputado? Da lei são esses executores da lei. Esses são os executores da lei. Mas os políticos estão. Essa história de que promotor de justiça não pode fiscalizar parlamentar é meio conversa para boi dormir, deputado. Eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é você. Não, é o senhor que está dizendo. O senhor está dizendo que isso é impetuoso. O senhor falou de uma candidatura que não existe. Eu não estou dizendo Desde quando ela é candidata, deputado? Fala sério. Não na minha boca que eu não estou dizendo. Então vamos lá. Quem é que disse para o senhor que o Dallagnol é candidato? Eu sou contra. Quem que falou para o senhor que o Dallagnol é candidato? Oi? O senhor não está falando a verdade, deputado. O senhor está faltando com a verdade. O Dallagnol é candidato desde quando? Onde é que ele não tem filiação partidária, não tem nada. Onde é que ele... Pela informação que eu tenho, ele já assumiu a candidatura dele. Está procurando um partido. Qual é o partido que o senhor tem notícia que ele está afiliado? Não sei. O senhor sabe, isso é cascata, deputado. Não é assim que se discute. Eu queria saber do senhor o seguinte, se o senhor discutir esse assunto com base em uma argumentação falsa, não vai resolver o problema. Uma notícia, se sair, deputado, se sair, deputado, uma notícia dessa no jornal, se a imprensa, deputado, publica no jornal uma notícia com essa fundamentação que o senhor acabou de falar, o senhor iria criticar. Se fosse uma notícia envolvendo o senhor e dissesse algo parecido com esse grau de fundamentação, eu ficaria muito chateado se fosse comigo, por exemplo. Ouvi dizer que alguém vai ser ou não vai ser e já sai falando no microfone. Vocês devem que publicaram, a imprensa que publicou. Não, a imprensa não. O senhor acabou de usar o microfone da Rádio Bandeirantes para divulgar uma informação que o senhor não sabe se é certa. Está público, ele desmente. Ele não desmentiu até agora que será candidato ou não. Aí é duro, viu, deputado? Sabe por quê? Porque a gente parte do princípio de que a argumentação é galgada na verdade. O senhor está faltando com a verdade. Não é só o caso dele. Já me relataram em vários casos, eu conheço alguns também, de que o delegado... Então por que o senhor não fala o que é certo? O senhor se atenha ao que é verdadeiro. Porque ficar mentindo assim publicamente, além de tudo, é feio para o senhor. Não estou mentindo, eu estou pegando fatos relatados pela imprensa brasileira. Não fui eu que inventei. Eu estou dizendo para o senhor que isso que o senhor acabou de dizer é mentira, não é verdade. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Por que o senhor usa o argumento como esse? Você tem a palavra do Dallagnol que ele não é candidato, é isso? Está dizendo isso? Não, eu queria saber do senhor, se para ser candidato o sujeito precisa estar inscrito no partido, precisa ter domicílio eleitoral, não tem nada disso, e o senhor sabe disso. O senhor está sendo falacioso. Fala a verdade, deputado. Ele não precisa fazer isso agora. Ele não precisa fazer isso agora, deputado. Tem prazo ainda. Olha, contando mentira, os políticos como o senhor não vão enganar mais ninguém nesse país, acabou esse tempo.
Entendeu? Esse tempo já era, deputado. É melhor o senhor passar a falar a verdade. Essa é a tua versão. Isso que o senhor disse é mentira. Essa é a tua versão. Você que está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou afirmando que o senhor está mentindo. E se o senhor não está mentindo, o senhor me processe. Eu estou mentindo Pronto. vocês, a imprensa brasileira que mentiu, que falou isso, que ele é candidato. Deputado, vai soltar os políticos da cadeia, que é o papel que o senhor se deu. É o papel a que o senhor se deu, entendeu? É isso. É isso. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Eu que agradeço.